temos a vitória do Corinthians já pagando 1,53. E aí, dá para confiar nesse Corinthians ou tá mal? O Sport pode ter a retomada aí nesse jogo? Corinthians e Sport, sábado, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, duas equipes que perderam em casa na rodada passada. Reedição da final da Copa do Brasil 2008. Olha só que o Sport... Carlinhos Bala. Newton. Magrão. Grande time. É isso. É porque você só fala do Corinthians, né? Corinthians tinha Quem goleiro era o Corinthians na Felipe. época, Goleiro não, Felipe. era Fábio Costa, não? Era Felipe. Era Felipe? Até Enfim. frangou na final. É verdade. Dito isto, vamos que vamos, meus queridos. Vamos chamar eles. As informações? Já falou? Já falei. Então vamos para ele, nosso aplicativo do Game Arena, por favor. A produção tá colocando aí na tela. E tem um QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita para você poder se embasar é demais, né? Embasar para as suas apostas esportivas. Como chegam essas duas equipes? Com retrospecto igual. 27% de aproveitamento para os dois lados. Eu acho que a situação do Sport ainda é mais crítica, né? São 3 derrotas consecutivas. Eu acho que as do Corinthians dá pra gente relativizar um pouquinho. Vamos para a tabela de classificação, porque já tivemos 4 rodadas decorridas aí, né? São 2 times que estão... O Sport tá lá embaixo, afundado na lanterna, um pontinho. Situação muito crítica do Sport. Investiu pesado, né, velho? Foi a maior... Nunca gastou tanto o Sport, acho que do futebol pernambucano, foi a janela mais cara aí, esse início de ano. E o Corinthians tá ali, ó, em 13º, também na metade de baixo. 2 times que não começaram bem o Campeonato Brasileiro. É isso, vamos ver os confrontos recentes, né? O Corinthians perdeu em casa pro Fluminense de Renato Gaúcho, hein? Empolgado, Renato Gaúcho, que é o melhor técnico ultrapassado do futebol brasileiro. Você tem um ótimo ponto. Dos ultrapassados ele é o melhor. Que dá pro cara aceitar ali, né? Não, e ele é bom, pô, assim, tipo... Não, ele não é ruim, não. Ele... De grupo ele é muito bom, ele tem as ele faz os caras renderem. Pô, o Fluminense embalou, né, velho, com ele. E o Fluminense... E jogou muito bem, tá? Jogou muito bem contra o Corinthians. A gente esperava... Eu acho que boa parte esperava, né? Se fosse pra cravar um vitorioso aí nesse confronto, era o Corinthians. A própria torcida do Fluminense acreditava, ao meu ver. O empate o Corinthians nem marcou gol, né? Foi até... Pois é, foi um grande Quebrou surpresa, nós, né? viu? Esse jogo aí. Quebrou todo mundo. Bom, 2-0 aí pro Fluminense, aí perdeu do Palmeiras 2-0, né? 2 jogos perdendo sem marcar gol. Aí empate com a América de Cali na Copa Sul-Americana, 1-1 fora de casa. Venceu o Vasco 3-0. A última vitória do Corinthians, né? Acho que é um jogo que dá para ter como um pouco de parâmetro, né? Esse Sport mal, sim. O Corinthians precisando dar uma resposta aí, né? Inclusive o Corinthians, quando venceu o Vasco por 3-0, foi quando perdeu por 2-1 do Huracan em casa, né? Então deu a resposta em casa no jogo seguinte. Eu acho que vai ser uma tônica parecida, viu? Eu acho que é por aí também, tá? Porque realmente o Sport ele não passa muita confiança, perdeu em casa na Ilha do Retiro para o Bragantino e assim, ainda levou um apavorozinho, tá? O Kaique França pegou muita bola, antes disso havia perdido para o Vasco por 3-1, aí o Sport também tá com aquela questão de vinha reclamando muito de erros de arbitragem, então parece que, cara, as coisas não estão funcionando nada bem lá pro lado do Sport. Muita gente pedindo a demissão do treinador Pepa, né? No momento da gravação ele não foi demitido, pode até ser que seja, a gente não sabe daqui pro jogo. Mas enfim, são 4 derrotas consecutivas. Essa derrota contra o Retrô dá para relativizar porque o time se sagrou campeão, mas por pouco não perde o título dentro de casa, na Ilha do Retiro, contra o Retrô. Né? E aí já são 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. A última vitória... 5 derrotas, né? Pois é, e a última vitória foi lá no jogo de ida da final do Pernambucano. É isso, vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque temos a vitória do Corinthians já pagando 1,53. E aí, dá para confiar nesse Corinthians ou... tá mal, o Sport pode ter a retomada aí nesse jogo? Porque assim, eu acho que é mais fácil a gente confiar no Corinthians do que no Sport. Mesmo o Corinthians não estando nessa boa fase. O Corinthians tem mais time, né? Vai estar em casa e tem esse potencial para dar essa volta por cima, tá? Eu acredito que essas 2 últimas derrotas do Corinthians foram muito por méritos adversários e não de mérito próprio. Eu enxergo dessa forma. Já o lado do Sport passa muito por demérito da equipe do Leão Pernambucano, tá? Eu acredito nessa vitória do Corinthians, velho. Até porque eu acho que é muito arriscado confiar em alguma coisa a favor do Sport. Confiar em ambas marcas, gols, enfim. Eu acredito que é muito arriscado. A vitória já pagando mais de 1,50, eu acho que é a melhor pedida para confronto. Muito bem, então nosso stake aí, vitória do Timão contra o Sport aí, a nossa primeira dica nessa edição do Bets do Dia.